caso Pavanese refere-se ao homicídio doloso do menino brasileiro Paulo Veronese Pavanese, nascido em Poços de Caldas em 1990. O caso teve início dia 19 de abril dos anos 2000, quando Paulo Pavanese sofreu um acidente caindo do seu apartamento numa altura de 10 metros. Sendo assim, foi levado às pressas ao hospital, mas segundo relatos de ligações que foram feitas à polícia, ele foi para o hospital caminhando e se comunicando normalmente. E após 2 dias no hospital, ele foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas, sendo constatada sua morte cerebral. O menino teve seus órgãos retirados e transplantados, mas conforme a justiça, posteriormente, o pai de Paulo Pavese, após uma denúncia de seu pai Paulo Pavese, os médicos forjaram o laudo sobre a sua morte cerebral para poder fazer a remoção dos órgãos, que ainda estava vivo, após desenganado pelos médicos durante o procedimento. E com o resultado dessa denúncia do seu pai, acarretou em várias irregularidades que aconteciam dentro da Santa Casa de Poços de Caldas e várias denúncias que já haviam sido feitas. Em 30 de março de 2021, a Justiça condenou 3 médicos: Álvaro Lanhês, Jorge Luiz Gomes e José Luiz Bonfito, médico estes que fizeram o procedimento em Pavese. Foram condenados a 25 anos e 10 meses de prisão e o pagamento de uma multa. Marco Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri e os outros médicos serão julgados. É uma grande máfia de médicos que estavam envolvidos nesse caso. O pai de Pavese teve que sair do país devido a grandes ameaças dos médicos, após a sua investigação que levou a uma grande máfia de comércio de órgãos na cidade de Poços de Caldas. O esquema ilegal fazia a cidade campeã mineira de transplante de órgãos. Em 9 de maio de 2023, o médico Álvaro Lanhês foi preso no interior de São Paulo. Vamos à investigação desse caso, como começou. O pai de Pavese, após receber a cobrança de R$11 mil pela retirada de órgãos do seu filho, o pai do menino, Paulo Ayrton Pavese, começou uma grande investigação descobrindo essa grande máfia e descobriu também que, quando a retirada dos órgãos do seu filho foram feita, o seu filho ainda estava vivo, uma vez que ele havia sido anestesiado. Paulo Pavese tentou levar esse caso à justiça várias vezes, mas a justiça sempre recusava essas acusações, o que depois revelou a atuação e influência de uma grande máfia envolvendo políticos, autoridades policiais, judiciais e principalmente vários médicos, todos envolvidos nesse esquema ilegal de comércio de órgãos. Após conseguir que o caso fosse investigado, a Polícia Federal abriu um inquérito que investigou que o exame que foi feito para detectar a sua morte cerebral havia sido feita de uma forma irregular. Após essa investigação, a Santa Casa perdeu o credenciamento para os transplantes devido a vários outros inquéritos. Segundo o Ministério Público, várias irregularidades foram encontradas durante o atendimento do garoto, o que culminou a sua morte. E foram a admissão em hospital inadequado, a demora no atendimento neurológico, a realização de uma cirurgia feita por um médico não habilitado, o que resultou em um erro médico, e a inexistência de um tratamento eficaz. Os médicos foram acusados de ter feito um atendimento inadequado para prejudicar a recuperação do paciente, para que ele se tornasse um doador de órgãos. Posteriormente, os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Aurélio Pacheco e Álvaro Lanhês foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Uma parte dos médicos respondeu pelo crime de remoção de órgãos e tecidos. A outra parte foi acusada de homicídio e respondeu a uma ação penal. Um dos médicos foi condenado
pela retirada das suas córneas, mas teve a sua prescrição punitiva reconhecida pelo Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que equivaleu à sua absolvição. A situação envolvendo a doação de órgãos de outros pacientes, atendida pelo mesmo grupo de médicos, também deu origem a vários outros processos. Vamos ao julgamento. Após cerca de 20 anos após a morte de Pavese, o julgamento durou em torno de 20 horas. Durou quase 2 dias. O primeiro dia foi marcado pelo depoimento do pai da vítima. Paulo Pavese contou que presenteou os médicos com uma placa de metal em agradecimento aos médicos pelo cuidado com seu filho, mas descobriu o crime após analisar a conta do hospital, que listavam tratamentos incompatíveis com o estado de saúde da criança. Paulo informou que os procedimentos realizados no hospital visavam manter a saúde dos órgãos para doação. O pai ainda contou que as denúncias que foram feitas após o caso motivaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito em Brasília e que sofreu muita perseguição, tendo que se refugiar na Itália. A justiça brasileira condenou 2 dos médicos que atenderam o Pavese na emergência a 25 anos e 10 meses de prisão, sendo eles os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito. Esse eu vou ter que ler porque é muito nome, gente. Um terceiro médico, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca, foi absolvido pelo júri. Na decisão, o ministro Ribeiro Dantas explicou que não há controvérsia a respeito dos fatos denunciados e reconhecidos na sentença que foi anulado pelo TJ de Minas Gerais, pois, tanto para o Ministério Público de Minas Gerais quanto para as instâncias ordinárias, os médicos removeram os órgãos da vítima, causando-lhes dolorosamente a morte como consequência. O pai da vítima estava presente no momento da leitura da sentença. Eu lendo aqui já me doeu o coração. Vocês imaginam o pai dessa criança de 10 anos tendo que ouvir esse relato. Gente, eles tiraram os órgãos de uma criança saudável e viva para vender no mercado negro. Isso é inadmissível. Quando eu li esse caso, eu fiquei chocada. Não era nem pra eu estar dando minha opinião agora, porque eu nem terminei o caso. Mas é algo assim que deixa a gente perplexo. A gente entra num hospital com o intuito de ser bem cuidado, porque ali estamos vulneráveis e muitas vezes sem noção de discernimento de escolhas. Então, nossa vida está nas mãos de profissionais que juraram cuidar e zelar pela nossa saúde. E o dinheiro fala mais alto. Médico ganha muito bem. Não é necessário fazer esse tipo de coisa com uma criança. Com um adulto, qualquer idade, mas uma criança de 10 anos saudável é inadmissível. Mas, continuando. Um quarto médico, Ívaro Lanhes, teve o seu processo desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte em agosto de 2014, a pedido do Ministério Público para evitar a influência econômica e social dos médicos sobre os jurados. Na época, uma associação de médicos da cidade fez uma campanha publicitária para anunciar a inocência dos médicos, o que comprometia a integridade do júri. Em 19 de abril de 2022, o julgamento de Ívaro teve o seu desfecho. Terminou condenado a 21 anos e 8 meses em regime fechado. De acordo com a família de Pavese, Lanhes foi o responsável pela retirada dos órgãos de Pavese. Além disso, também era o diretor da Santa Casa, onde faziam as retiradas dos órgãos para doação, e dono de uma clínica onde fazia transplantes ilegais de rim. Outros 3 médicos acusados de participação do caso: Sérgio Poli Gaspar, Rob Celso Frazon e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes. Chegaram a ser condenados em primeira instância, em 2014, por ter participação no caso, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2016. Esses 3 médicos foram condenados a 14 anos
em regime fechado por participação deste crime. E a justiça brasileira nunca nos surpreende, né? Os médicos Celso Roberto Frazon e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes chegaram a ficar presos por cerca de 30 dias e ganharam na justiça o direito de recorrer à sentença em liberdade. Já Sérgio Poli Gaspar ficou foragido por um mês e, após se entregar, passou apenas um dia preso. Ele também pôde recorrer em liberdade. E não tenho nem palavras para descrever a minha opinião em relação a isso, porque, infelizmente, a justiça brasileira nunca nos surpreende. E, infelizmente, é negativamente, porque uma situação dessa foi comprovado que o hospital tinha uma máfia interna de médicos que agiam de formas irregulares, né, forjando a morte de pessoas para fazer sua retirada de órgãos e vendê-los, porque o mercado de órgãos, a venda irregular, é muito valiosa, gente. Um órgão vale muito dinheiro no mercado negro. Então isso estimulou a ganância desses médicos, colocando a sua carreira profissional em jogo por dinheiro e a vida de pessoas inocentes. Então você imagina a família dessa criança de apenas 10 anos que entrou caminhando e conversando e saiu de lá sem os seus órgãos e dentro de um caixão. Só tenho minhas condolências à família, né? O intuito desse vídeo não é ofender e nem magoar ninguém, e sim mostrar o que acontece no Brasil e suas injustiças na justiça, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, então temos que estar sempre com um olho no gato, o outro no peixe. Então, já ficamos por aqui, espero que tenham gostado desse tema. Peço mais uma vez desculpa pela minha voz, mas estou recuperando a minha dignidade para trazer um vídeo com uma voz um pouco melhor aqui para vocês. Então acredito que semana que vem farei mais um vídeo aqui para vocês de algum caso bacana, inusitado, que vocês não conhecem. Caso tenham algumas sugestões, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou ficar muito feliz em trazer um caso a pedido de vocês. Então, aqui me despeço, um grande beijo e uma ótima semana para vocês!